Agora eu estou em 1 João, capítulo 5, versículo 14 em diante. Esta é a confiança que temos em Deus. E se lhe pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Agora vem aqui, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Olha, se o irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reza por ele, para que ele se converta desse pecado. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Veja que a Bíblia está deixando claro que há pecados que conduzem à morte e há pecados que não conduzem à morte. Em outras palavras, o pecado venial, um pecado leve, não pode te conduzir à morte eterna. Agora, um pecado grave, um pecado mortal pode te conduzir à vida eterna. E pode te conduzir à morte eterna. Irmão, eis aqui o motivo da minha preocupação. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que a minha alma se perca e eu não quero que a sua alma se perca. Então, nós precisamos ter tolerância zero. Tolerância zero a pecado mortal, a pecado grave. E veja, para que seja pecado mortal, você precisa ter consciência de que isso é pecado. Ou seja, eu sei que isso é pecado e eu faço. É um pecado grave, eu sei que isso é pecado, mas mesmo assim eu faço. Ninguém me obrigou a fazer esse pecado, eu fiz porque eu quis. Eu sabia que era pecado, eu sabia que era uma falta grave e eu fiz. Tem muita gente cometendo esse tipo de pecado. E isto nós damos o nome de pecado mortal. Antes de eu seguir, eu ainda quero te trazer o Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: os ensinamentos da Igreja, o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Se alguém um dia disse para você que inferno não existe, desculpe, não acredite nessa pessoa. Porque a tua igreja, o catecismo, está dizendo, sim, o inferno existe e o inferno é eterno. Quem for para o inferno nunca mais sairá de lá. As almas dos que morrem, eu estou no parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, ou seja, morreu em pecado mortal, pecado grave. Eu sabia que eu estava no pecado e ninguém me obrigava a fazer, mas eu fazia. Os que vivem, os que morrem em estado de pecado mortal, descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Olha que terrível! Separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Irmão e irmã, estou fazendo para você esse vídeo, fazendo com você a meditação em cima de Gálatas, para que você entenda que agora eu quero atentar a sua visão. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo para mim e para você, não morra em estado de pecado mortal. E veja, eu li para você que há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. Paulo está destacando que esses pecados são capazes de nos tirar do céu. Veja, vou ler de novo. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, para mim isso está claro.
Quais pecados podem nos tirar do reino de Deus? Preste atenção. E eu gostaria que agora você não ficasse pensando, nossa, tal pessoa poderia estar vendo esse vídeo. Mas eu queria que você avaliasse a sua vida. Óbvio, se você conhece alguém que está precisando desse vídeo, você vai enviar esse vídeo para ele. Mas eu quero que primeiro você avalie a sua vida. O primeiro pecado que Paulo fala é o pecado da fornicação. O pecado da fornicação significa sexo fora do casamento. Veja que esse pecado pode te tirar do reino de Deus. Todos os pecados que eu vou falar aqui podem te tirar do reino de Deus. O pecado da fornicação significa sexo fora do casamento, sexo com namorada, sexo com noivo. Pessoas que moram junto, não casaram na igreja, ou seja, estão fazendo sexo sem estar no casamento. Sexo fora do casamento, fornicação. Também podemos colocar aqui o pecado da masturbação, que é fazer sexo sozinho. É fornicação. Veja, cuidado com este pecado. Impureza é quando a sua mente, os seus olhos, tudo está impuro, você só sabe ver pornografia. Você liga a internet, você só sabe ver filme pornográfico, só sabe ver pornografia, só alimenta a sua mente com isso. E claro que vai cair na fornicação, porque você só tem impureza na cabeça. Olha para as pessoas com impureza. Este pecado pode te tirar do céu. Libertinagem, quando eu faço da minha vida o que eu quiser, eu não obedeço às leis da igreja, porque eu creio, a minha vida quem manda sou eu faço da minha vida o que eu quiser, então não importa o que a Bíblia fala, não importa o que a igreja fala, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Libertinagem, não é liberdade, libertinagem. Liberdade é usar para o bem, libertinagem é usar a sua liberdade para o mal. Idolatria. Idolatria é quando você coloca alguma coisa na frente de Deus, seja lá o que for. Se você colocar alguma coisa na frente de Deus, você está cometendo um pecado de idolatria. Simples. Toda vez que você deixa a missa, domingo, sagrado, preceito, toda vez que você deixa a missa para ir para uma praia, você cometeu o pecado de idolatria. Toda vez que você deixa a missa para ir para um shopping, você cometeu um pecado de idolatria. Se deixa a missa para ficar com a família que chegou de visita, você está cometendo um pecado de idolatria. Feitiçaria é quando colocamos não em Deus, mas em objetos a nossa fé. Acreditamos que aquele objeto pode me trazer paz. Acreditamos que aquele objeto pode me trazer a cura. Acreditamos que coisas fora de Deus podem me trazer a resposta. Ou seja, aqui entra tantas coisas. Eu estou falando para católicos, tá? Eu não estou falando com outras religiões. Eu não estou falando com quem segue outra doutrina, mas eu estou falando com católicos. Então, para você que é católico, aqui entra espiritismo, macumbaria, bruxaria, cartomantes, leitura de mãos, benzedeiros. Aqui entra para você horóscopo. Aqui entra tanta coisa. Tome cuidado com essas coisas. Porque quem tem Deus não precisa de mais nada. Quem tem a missa não precisa de mais nada. Ódio. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão é um assassino. Muitas vezes você diz, eu nunca matei ninguém, mas odiar alguém é matar alguém dentro do seu coração, é um pecado grave. Veja, eu só estou falando de pecados graves. Eu só estou falando de pecados mortais que podem tirar sim a tua alma do céu. E eu estou fazendo esse vídeo com todo o amor do meu coração. Você tem que estar no céu. Você precisa estar no céu. E não adianta rezar se a gente não tirar esses pecados. Não adianta ir para a missa se a gente não tira esses pecados. Não adianta dizer que sou de Deus e ter comprometimento com o pecado. Se você diz que é de Deus, tire esses pecados da sua vida o quanto antes. Porque toda vez que esses pecados estão na sua vida, você está dizendo para Deus, Deus, eu não te amo. Deus, eu não te quero. Deus, eu quero o inferno. Isso é muito grave, irmãos.